Mas continua contando essa linha. Pois então, ela vem desde a infância, ela gostava e participava. Como você citou, realmente teve muitas participações no Clube do Guri, né, que era o programa do Silva Neto, na antiga Rádio Difusora, na descida onde o Bispo Rodovalho subiu uma certo, escada, exatamente, cabia né? Nem 100 pessoas no auditório. Exato. É interessante lembrar desse período. Bom, como ela normalmente sempre participou, sem interesse nenhum, porque gostava de cantar, então houve a oportunidade do Tony levar, traga sua irmã aqui então, e realmente ela foi. E gravou o outro lado dessa face desse 78 rotações. Se falar hoje de 78 rotações, preciso explicar normalmente, porque muita gente não sabe o que seria os 78 rotações. Realmente era um disco grande, certo? Com uma faixa só, que eram tocadas em radiovitrolas, né? Chamavam-se radiovitrolas, né? E essa outra face, ela gravou e ficaram entusiasmados, porque ela gravou e imediato. Como é que era o nome da música mesmo? Era Handsome Boy, Belo Rapaz. Música em inglês. Também feita no Brasil. Também feita no Brasil. Como a música era em inglês, eu não quero lembrar se isso aconteceu antes ou depois. Como a música era em inglês, a Jovem Pan, Pan-Americana, que chamavam na época, fez um lançamento com dois cantores, um lançamento de dois cantores americanos, isso num dos programas. Não lembro se era num dos programas, não sei se seria do Miguel Vaccaro Neto na época ou não. Ou do Zusa Homem de Melo. Não lembro exatamente. E então lançaram e tocaram essa música. Mas isso em seguida ao acontecimento que o Mário Genaro ligou para Taubaté, porque ela voltou e nada comentou, nada disseram a ela o que iria ocorrer. Ligou dizendo que iria fazer uma visita em casa. Ela tinha quantos anos nessa época? 15 anos. 15 anos. 15 anos. Então, nós estávamos aguardando então, a visita do Mário Genaro, porque para nós era o artista famoso da época, né? O grande acordeonista. E ele, não é que por surpresa nossa, nós morávamos ali na Santa Terezinha, então era eu, papai, mamãe e a Celi, e o Tony estava lá também, aguardando. Ela não era chamada de Celi ainda nessa época, exato, na família. Exato. A família era Celi. Eu viciei chamar de Celi, mas Célia. Célia. A Célia, então era a Célia. E o Sérgio, né, que é o Tony. Aí descem dois, três carros e cheio de gente. E aí foi a surpresa. Bom, ali estavam repórteres, diretores da Odeon, o Mário Genaro, e trazendo inclusive, ainda não impresso em acetato, a música a qual eles haviam gravado. Quer dizer, iria ser impresso comercialmente depois. Aí nós fomos entusiasmados, né, por na Rádio Vitrola, para tocar. Então, é a primeira vez que a gente ouve, né, os dois cantando em uma gravação, que hoje a situação ficou tão comum que hoje você, tendo, vamos dizer, recursos financeiros, você pode fazer uma gravação. Mas naquela época era uma coisa praticamente impossível. É verdade. Era impossível. E uma coisa interessante, o artista iria normalmente sempre a procurar a companhia, certo? E foi diferente. A Odeon saiu e veio a Taubaté atrás do artista. Essa é uma situação inédita normalmente, que a gente tem conhecimento. E ali ela assinou o primeiro contrato dela com 15 anos. E papai assinou como responsável, porque ela era menor, né? O Tony já tinha 5 e 7, 12, o Tony já tinha
nessas alturas é uma diferença de 7 anos, ele já, 5, 7, 12, 22 anos, né? Eu estava com 20 anos, quando ela assinou o primeiro contrato. Os fotógrafos diziam, você vai ser famoso, né? Você vai ser famoso também. Eles diziam para mim. E a gente naquela expectativa, eu imagino eu com 20 anos, vendo tudo isso acontecer, então era uma coisa também, que você também se entusiasma, né? De ver isso acontecer. Você ainda é um jovem ainda, né? Era um jovem, né? E eu sei que dali a coisa explodiu, porque aí fizeram os lançamentos em São Paulo. Ela praticamente, depois de outras gravações, aqui realmente projeção, porque a Forgive Me, o lado dele pegou melhor, vamos dizer que teve mais sucesso, que era mais tocado. Ela teve a grande felicidade de quando ela gravou o Estúpido Cupido, realmente essa explodiu. Dali em diante, nada mais segurou, porque tudo que ela gravava, estourava. Na realidade, ela fez uma carreira de 58 a 62, quando ela casou, onde ela deixou definitivamente a vida artística. 4 anos de carreira. 4 anos de carreira. Foram 4 anos de carreira meteórica, porque ela teve em paradas de sucesso durante esses 4 anos, sempre com novas gravações. Então foi Lacinho Cor-de-Rosa, Túnel do Amor, Banho de Lua, Trem do Amor, e outras mais bom, ela chegou a gravar, inclusive, nesses 4 anos, 6 LPs, né? Que também já hoje tudo é CD, né? É uma coisa interessante, porque agora esses dias, o tempo passa, e às vezes a pessoa me apresenta, diz, não, esse é irmão da Celi Campelo. Quando é jovem, eu falei, você não está conhecendo, você não sabe quem foi. Mas eu vou dizer uma coisa, você vai a bailes, né? Você já deve ter ouvido em baile Estúpido Cupido, Banho de Lua. Ah, sim! Pois não, quem cantava Estúpido Cupido, Banho de Lua era ela, Celi Campelo, era um sucesso dela. Ah, é? Então eles identificam, a nova geração identifica a música, mas não associando que é ela. Porque não tem mais o disco comercial, lançamento, negócio todo. E as bandas, né, tradicionalmente, quando entram as músicas dos anos 60, tocam Estúpido Cupido, Banho de Lua. Agora, recentemente, saiu uma reportagem grande no Estadão. Foi final do mês passado, o começo, não sei exatamente a data, foi um mês passado, mês de outubro. Saiu uma entrevista, normalmente feita pelo Estadão, uma página inteirinha, aonde alguém, eu não sei esses direitos como estão, comprou os direitos da Sony, porque da Odeon foi para a Sony Entretenimento. E a Sony, não sei como, essa pessoa conseguiu os direitos, de que forma, não sei dizer. E fizeram está fazendo o lançamento, já saiu, já tem na praça, de uma caixa com os LPs masterizados, e seria uma caixinha, né, e com os 6 LPs que ela gravou. E hoje, minha senhora ligou, hoje, cedo, agora na 1h30 mais ou menos, ligou da loja, disse, olha, Nelson, tem um coronel aposentado coronel Luiz, aposentado da Polícia Militar, e que trouxe de presente para você, está aqui na loja, a caixinha com os 6 CDs. Uma gentileza dele, não vi ainda. Eu tinha curiosidade, porque eu sei que está sendo lançado e estão sendo vendidos pela Saraiva, pela editora Saraiva e a editora Cultura. Não sei se isso está em lojas de discos, né? Mas então a reportagem do Estadão é realmente esse lançamento.
Então está revivendo uma época, mas independente disso, ela quando foi, você falar um pouco mais da Celi, quando ela se afastou, muitos achavam que o afastamento dela seria, vamos dizer, um impedimento feito pelo próprio marido, meu cunhado Eduardo, excelente cunhado, mas ele realmente não tem culpa nenhuma na história. A Celi sempre dizia, eu vivi, certo, uma estrela, eu não nasci uma estrela. O meu sonho era ter família, casar, ter filhos e constituir uma família. Então e isso realmente aconteceu. Em 62 ela definitivamente deixou. Ela tinha 19 anos? Ou 20? Seria as 15 que ela tá, 15 para 16, 58, né? 58, 59, 60, 61, 62, 4 anos, ela teria então 16, quase 20 anos, né? Acho que quando ela casou. Veja, não, sim. Eu considero a parte mais significativa da vida da Celi, não a carreira meteórica nacional, não ela ter participado de TV, de cinema, vários filmes ela apareceu. Eu considero a coisa mais extraordinária da vida da Celi Campelo o fato dela ter deixado aquilo que todas as pessoas, não só mulheres, homens, que é essa ganância pelo sucesso, esse desejo do poder e do sucesso. Para isto, vou constituir uma família. Este é o fato. Eu olho assim na vida dos atores, dos cantores, eu não vejo similar. Isso é uma coisa tão extraordinária, porque o sucesso era... Ninguém imagina hoje o sucesso da Celi Campelo. Porque guardadas as proporções daquela época e de agora. Não, é inimaginável. Porque, guardadas as proporções, ninguém tem, com exceção do Roberto Carlos, ninguém tem o sucesso da Celi Campelo. Você concorda comigo? Sim. Com a única exceção do Roberto Carlos. E ela largou tudo para constituir uma família. Para mim isso é coisa extraordinária. E viveu feliz até o seu falecimento em 3 de março de 2003. Os últimos anos de vida dela é que foram mais doídos, porque ela, 7 anos antes dela falecer, ela praticamente o câncer começou a tomar conta do corpo dela. E então foi uma luta, porque era o trabalho normalmente para fazer o tratamento. Ela inclusive muito otimista, certo? Lutando, achando que realmente iria ter condições de ficar, de superar esse problema que ela tinha, mas a ramificação da mama para costelas, para as vértebras, depois para aí finalmente para a parte da cabeça. E aí realmente a coisa ficou difícil. Foi uma luta muito difícil, mas ela tinha acompanhamento junto, permanente do meu cunhado, que foi sensacional. O senhor falou que o seu pai também teve essa doença, né? Então é mais... Mas olha que interessante, como são as coisas, só Deus sabe. A minha mãe teve também câncer nos seios, extirpou, fez o tratamento durante aquele período que tem que ser feito, o acompanhamento foi liberada, e essa ali também aconteceu, mas dela ramificou. Mamãe acabou de falecer agora em 30 de agosto deste ano, com 97 anos. 97 anos, quer dizer, então... E que não foi disso, né? Não foi do câncer. Não foi do câncer. Então, não são os mistérios da vida, né? Exato, reações de organismo para organismo, né?
Mas a Celi teve, vamos dizer, grandes momentos na vida e que eu, vamos dizer, vibrava, nós, lembrando que nós ficávamos no rádio, naquela época o rádio prevalecia muito em relação à televisão. A televisão ainda começava a engatinhar. E então e as paradas de sucesso, que eram muito ouvidas de todas as rádios no Brasil, era muito comum paradas de sucesso. É verdade. E aí a gente ficava acompanhando. 4º lugar, 3º lugar, 2º lugar, 1º lugar, Celi Campeiro. A gente vibrava, né? Esse acompanhamento da família em casa, né? Mas já sabiam, não, houve a parada tal. E isso foi praticamente os 4 anos, esse acompanhamento e essa felicidade. Ela teve oportunidades quando casou, de fazer shows em Portugal, num cassino, o cassino, acho que se Estoril, famoso lá, e que ela tinha todas as despesas pagas e ainda ganhando. Ela não concordou, falou, minha lua de mel é minha lua de mel. Não foi. Então, porque os discos normalmente eram ouvidos em Portugal, em diversos lugares na Europa, alguns lugares, alguns conheciam, né, o sucesso dela. Ela tem prêmios recebidos, que na época recebeu todos os prêmios que possam existir, que existiam, vamos dizer, de rádio e televisão. Isso uma constância todos os anos. Então tem uma quantidade de troféus, e os principais, um dos principais para mim é aquele Roquete Pinto, que não existe mais, né? Que era um famoso prêmio dado pela televisão Record, que a Record era a emissora de grande expressão na época, não é? Hoje, vamos dizer, hoje falam muito que a Globo que comanda o espetáculo, mas a Record na época nem existia a Globo. Era a Record que dominava, né? Que trazia grandes espetáculos internacionais no Teatro Record, na Rua Consolação. Qualidade de televisão, qualidade por qualidade, a Record tinha mais qualidade. Exato. E a Record, praticamente, que lançou o programa Jovem Guarda, não é? Só que existe uma história, nem todos sabem, que para lançar o programa da Jovem Guarda, eles queriam ela com o Roberto Carlos. Ela já tinha casado, estava morando em Tremembé, que meu cunhado era engenheiro, economista da parte financeira daquela exploração do xisto aqui em Tremembé, do xisto bituminoso. Tinha uma unidade da Petrobras. E quando casou, ficou morando ali em Tremembé, na pracinha, né? Num desses dias, morando, apareceu lá aquele empresário famoso. Lázaro. Exato. Lázaro, qualquer coisa. Lázaro. Marcos Lázaro. Marcos Lázaro. Era o empresário mais famoso da época. Sim. E foi lá uma proposta para ela fazer o lançamento da Jovem Guarda junto com o Roberto Carlos. Bom, ela não concordou. Eles não ficaram satisfeitos. Voltaram e, vamos dizer, as propostas foram assumindo de valores, quer dizer, absurdos. Seria uma coisa tentativa, através do valor, do dinheiro. Ela não arredou o pé, não aceitou. E eram propostas realmente milionárias, guardadas as proporções para a época. Foi quando, inclusive, então, lançaram com a Wanderleia. Nessa reportagem do Estadão, conta muito bem a história, quem conhece, no sentido de que, enquanto ela estava cantando, Roberto Carlos não tinha ainda o sucesso, como a própria Wanderleia também não. E existem referências de quem escreveu aquilo, deve ter um conhecimento muito grande do artigo. Ali, ela tem prêmios dos que ela recebeu, que são prêmios inéditos, como é o caso um prêmio que ela recebeu, que era um troféu, que era a miniatura de um foguete
de bronze. Existe ainda a Ilha de Ascensão, a Ilha de Ascension, que é entre a costa da África e o norte do Brasil. Então, não muito recente, isso foi uma parada para quando teve a Guerra das Malvinas. Os navios ingleses aportaram ali, fazendo, vamos dizer, transporte, né? E nessa ilha existe então uma unidade militar na ilha que eram experimentos de lançamento de foguetes. E era uma base americana, onde eles ouviam as canções do norte, das rádios do norte do Brasil. E as rádios do norte do Brasil tocavam as músicas brasileiras, né? E como também as americanas. Então ela participou de um concurso da cantora, eles lançaram o concurso A Cantora Preferida da Ilha. Então tinha Brenda Lee, Connie Francis, Doris Day e ela. Ela foi escolhida como a cantora preferida da ilha. Os engenheiros americanos vieram ao programa dela na TV Record, que ela tinha, que era o Pushing Hi-Fi, um programa exclusivo, e fizeram a entrega pessoalmente de um diploma, né, alusivo, e o foguete, miniatura do foguete de bronze. Esse talvez tenha sido o único feito, ninguém, acho que jamais recebeu. Então, esse é um prêmio realmente totalmente inédito. Isso de tudo das coisas que aconteceram na carreira dela, das coisas que vem em mente, como também das gravações, quem acompanhava os shows, as gravações, sempre era papai e mamãe. Tem 15 anos. Eles, essencialmente, o Tony era o homem, né? Então não havia a confiabilidade total. Ele é o cantor, é o artista, né? Então eles iam. Quando não podiam, eles me escalavam. Mas eles confiavam em mim. Senão você vai acompanhar a Célia, né? Então eu fui a programas no Rio, acompanhando para ela fazer shows no Rio, em televisão, coisa que a gente não imaginava de conhecer os bastidores, né? Entrar numa televisão, eu imagino com 20, 21 anos. Tudo isso para mim era uma coisa maravilhosa, né? Entendeu? Eu vivia um negócio diferente na minha vida. E quando elas gravaram, por exemplo, quando eles foram gravar os filmes do Mazzaropi, o Jeca Tatu, que foi gravado aqui em Curutuba, na fazenda do Cícero Prado, eu levava para fazer as gravações, e levava num tal, que era um Ford inglês que já tinha o apelido de Cupido. Ah lá o Cupido, né? Que era um Ford inglês branquinho na época. E eu levava para fazer as gravações em Curutuba. E acabei, na história toda, sendo artista por talvez uns 3 segundos, né? Só que não despontou mais a carreira, não me chamaram mais. Por quê? A Celi tinha um sketch dentro do filme, junto na piscina, onde eles fazem uma música apropriada para aquele momento. E a música normalmente era uma música que ele cantava para ela, censurando ela ter um namorado. E aí eles, olha, precisamos de um namorado, senta aí, você vai ser o namorado dela. E você vai ter que pegar um cigarro e fumar, e eu não fumava. Não, você tem que ficar com cigarro na boca, né? Então se você observar, então eles fazem a cena minha e depois fazem a sequência dela. Se observar normalmente algum filme do Jeca, tiver a oportunidade, vocês vão ver aqui um cidadão sentado na cadeira, sou eu, certo? Magrinho na época, né? Bem diferente. E foi uma coisa diferente na minha vida. E fui levá-los também para filmar na Praia das Vacas, em Santos, que não foi no filme Zé do Periquito. E assim foi. Eu sei que eu saía, eles viajavam, e todos, quando foram para fazer uma turnê todo o norte, até Manaus, viajando naquele Super Constellation da Pan Air do Brasil, quadrimotor, né?
eu sozinho em casa, eu tinha que 20, talvez 20 anos, por aí, 20, 21 anos. Mas eu era o senhor dos meus atos, né? Eles sabiam que eu era uma pessoa responsável e fiquei sozinho em casa. Mas é uma angústia nessa idade, a família toda longe, né? Pai, mãe e os irmãos, né? Eu sei que eu fui ansioso para esperá-los no aeroporto, naquela época só Congonhas, né? Aí vem a notícia que o avião teve um probleminha e que tinha que retornar para Manaus. Então você fica mais, né, angustiado. Eu sei que, na realidade, aconteceu, chegaram, tudo bem, mas são as coisas que eu vivi indiretamente junto, por causa deles, né? A Celi teve quantos filhos? 2 filhos. 2 filhos. Ela é um casal. Ela tem um neto de uma filha e 2 netos de um filho, sendo que o último ela não chegou a conhecer. Ela já ia falecer antes do nascimento. O Tony, que é o Sérgio, ele não é diretor de uma gravadora, ele foi diretor de uma gravadora, né? Sim, o Tony, depois que a Celi se afastou, ele se dedicou muito à produção, uma produção artística. E essa produção artística, ele, vamos dizer, nesse período, diversos cantores ele passou a produzir. E realmente ele era... Ele é mais velho que o senhor? Uma diferença de 2 anos. Ah, tá. Não chega a 2 anos, né? Ele é de 35 e eu sou de 37. Quase que não, quase 2 anos. Seriam 8 anos, 1 ano e 8 meses, mais ou menos, uma diferença. E ele chegou a produzir o Sérgio Reis, diversos discos do Sérgio Reis. Ele é um dos que convenceu o Sérgio Reis a partir para o gênero sertanejo. O gênero sertanejo. Isso é reconhecido, o próprio Sérgio Reis reconhece esse trabalho do Tony. Ele mora no Rio ou em São Paulo? Mora em São Paulo. O Tony era muito exigente como produtor, mesmo quando no período da Celi, quem escolhia as músicas, ia atrás, ia ver, sempre foi ele. Só que, vamos dizer, na gravação, existe sempre aquele que é o diretor artístico, o diretor de produção, e esses que levavam o nome, mesmo não tendo eles realmente produzido. Com o tempo, a Odeon passou, inclusive, a reconhecer o trabalho dele e também colocar o nome dele em algumas faixas, normalmente aparece ou dos LPs como diretor artístico ou produtor Tony Campelo, né? E esse nome de Tony Campelo e Célia para Celi, isso foi a decisão da própria gravadora, que eles acharam interessante que se permanecesse o nome Campelo e escolheram Célia Celi e Sérgio Tony. Dela tem muito próximo, mas o dele e ficou então Tony Celi. Então são as histórias que eu me lembro da parte dela, dele, do papai, que muita coisa, né? Pode, vamos dizer, vir à minha memória, mas é coisa que vem de momento, né? Então a gente vai tentando uma puxar. Família dessa não poderia deixar de ter uma artista, só que na natação. Agora vamos falar do nosso Nelson Campelo, que é campeão de várias categorias na natação. O senhor poderia contar pra gente quando começou isso? Pois então, aqui existe uma história que tem até uma ligação muito grande com o papai. Me desculpe. Essa ligação, eu fiz até um apanhado para o Panatron, que eu vou deixar com vocês até. Ali tem a história da natação do Taubaté e depois, em seguida, a minha vida na natação. Eu digo a história porque eu comecei a nadar e aprendi a nadar com o meu pai. Pois ele foi o primeiro, eu não cheguei a falar isso,
mas é mais um item dele. Ele foi o primeiro diretor de natação em Taubaté, do Taubaté Country Club. Isso nos idos de 1943, 1942. Isso tão logo a piscina foi inaugurada, que eu não sei precisamente. Essa piscina foi inaugurada, inclusive, para abrigar os Jogos Abertos do interior, em Taubaté. Isso em 1944. Meu pai, quando veio a falecer, um repórter que você deve lembrar, que é o Wellington Queiroz de Oliveira. Bororó. Bororé, né? Bororé. Ele tinha uma coluna no jornal, e que, se eu não me engano, a coluna chamava-se A Vida Como Ela É. E ele conta, no falecimento do meu pai, em 1969, ele publicou. Aí eu passei a ter conhecimento melhor dessa história, que até então muita coisa não tinha conhecimento mais profundo, apesar de conviver, porque tem foto ali que eu não cheguei a mostrar, está aqui, aonde tem o meu pai com um megafone, que naquela época não tinha um microfone de chamada, era um megafone para você fazer a chamada aos seus lugares, e o tiro era... Devia ser antes do megafone, que era aquele cone ao contrário, que chamava-se corneta. Mas ele tem o amigo e ele o megafone já era elétrico, né? Não, então, mas eu... Foi antes, mas 43 chamava, não era megafone ainda, era corneta. A gente chamava de megafone também aquilo lá. Nós chamamos depois, é que nós não lembramos. Naquele tempo chamava-se corneta. Bom, então que seja corneta, que eu normalmente até cito como um megafone, né? O megafone já tinha indução de som, já tinha a parte elétrica. Já tinha. E naquele tempo ainda não existia. Não existia. Não existia. Então, tem a foto, inclusive, ele postado com todos os nadadores, isso em 1944, e eu já lá, pequenininho, sentado, agachado, com 7 anos de idade. Em 1944 tinha 7 anos de idade. Meu irmão do lado também agachado, já com 9 anos de idade. Tem a foto aqui. Isso eu consegui essa foto e apareceu porque quando foi dos 300 anos de fundação, o tricentenário da cidade de Taubaté, tem uma publicação de um livro, e aparecem muitas coisas da cidade, inclusive esse livro somente se encontra no museu. E eu consegui dados e tirar fotos, né? Cópias dessas partes referência ao TCC. E então, voltando à história, ele conta então, o Bororé faz uma história contando que existia uma pessoa assim assado, e que passou a ter uma grande dedicação à natação em Taubaté, e começou a regimentar normalmente, e aquilo passou a ser uma coqueluche, todo mundo queria participar das competições. Ele mostra normalmente, fala inclusive na reportagem, de como ele ensinava aqueles principiantes a nadarem, envolvia numa câmara de ar e com uma cordinha, punha na borda da piscina, ia segurando, e a pessoa normalmente em volta daquilo ia dando as braçadas e pernadas. Esse era o princípio, o recurso das épocas, né, da natação. E assim, muitos aprenderam a nadar nessas circunstâncias. Eu sei que passou, ele conta que ali foi uma coqueluche, já os sócios já reclamavam no sábado e domingo que as piscinas não estavam sendo ocupadas normalmente para competição, e que isso não era justo. Então aí ele não deu bola, que cita na reportagem. Ele continuou avante, porque o que ele queria realmente incrementar a natação taubatiana. E assim foi, até ao ponto que ele teve uns aborrecimentos com a própria direção SESC-SENAC em tempos da época do presidente da Federação do Comércio, e que tinha intenções
de fechar, tinha intenção de fechar Sesc e Senac em Taubaté, ou no Sesc ou no Senac, e ele sempre trabalhou contra, quer dizer, ele, funcionário, trabalhou contra a própria direção, e isso realmente não aconteceu. Trabalhou em cima para que permanecesse, onde nós temos uma belíssima unidade em Taubaté, tanto do Sesc como do Senac. Isso foi um trabalho dele árduo e que foi vencedor. Mas aí no final da reportagem, ele termina dizendo assim: estou falando de Nelson Freire Campelo, verdadeiramente o pai da natação taubatiana. Ele fecha dessa forma a reportagem, dessa coluna. Bom, dali em diante, eu conto então parte dessa história, ainda entro praticamente com a parte da minha vida na natação. Na realidade eu comecei, pode-se dizer, como eu já citei, aos 7 anos, quando eu aprendi com o papai. Nadei até os 25 anos, competindo. Nesse período consegui diversos títulos, inclusive recordistas dos Jogos do Vale do Paraíba, que hoje hoje mudou para a terminologia de Jogos Regionais do Vale, né? Recordista do Nado Costa, já na época. Fui campeão paulista, isso em 1954, também campeão paulista nadando no Nado Costas, os 100 metros Nado Costas. Nessa época também fui recordista do revezamento 4x100 livre, onde nadei eu, o Cime, o Vili e o Luiz Ricardo, exato. E a qual fomos também recordistas desse revezamento. Revezamento esse que permaneceu mais de 10 anos sem ser batido. Isso a gente tem lembrança perfeita, porque o Álvaro, um dos que já faleceu, ele sempre acompanhava todo ano para saber se tinha sido batido ou não. Então ele vinha com a notícia... Álvaro Barbosa Lima. Álvaro Barbosa Lima, exato. Um excelente nadador de crawl. Fazia parte da equipe do revezamento. E naquela época também tinha o Carlos Celso Bueno, que era um bom nadador de peito, que já é falecido. O próprio Zé Carlos Cime chegou a nadar também. O próprio Fernando Meirelles Ribeiro, o Joca, também chegou a nadar. Alguns Fernando Meirelles Ribeiro, irmão do Padre Fred. Exato. O Reinaldo Pena também chegou a nadar junto com a gente. É o grupo normalmente que saía para nadar os Jogos Abertos do interior, né? Naquela época. Isso já idos de 1958, 57, por aí. Bom, daí eu nadei até os 25 anos. 25 anos eu fiz uma coisa que eu não recomendo para ninguém. Parar. Eu acho que se a pessoa para, está esquecendo inclusive de si próprio, ou seja, da sua qualidade de vida. E você acaba parando em função, que muitos fazem isso, de uma atividade que você assume, do ingresso de uma universidade, um compromisso de um casamento. Tudo isso você acaba esquecendo da sua qualidade de vida em praticar, vamos dizer, alguma modalidade de esporte, ou ir a fazer uma academia, e pensando em si próprio, que é muito importante para você ter uma sequência na própria vida e uma qualidade de vida melhor. Naquela época não existiam, vamos dizer, oportunidades que tem hoje, e academias que tem inúmeras na cidade. Clubes também só existia o TCC, hoje mais clubes existem. Então as oportunidades são grandes para a pessoa tirar meia hora, uma hora do dia e se cuidar, né? Mas o senhor, enquanto atleta, até os 25 anos, treinava muito mais que isso, porque o senhor era profissional. Não existe profissionalismo na natação. Nunca existiu. Esporte essencialmente amador. Ninguém ganha nada, na realidade. Não existe profissionalismo.
Hoje esses nadadores ganham, né? Sim, mas não são considerados profissionais. Eles têm a participação a participação, vamos dizer, do patrocínio, que ajuda na sua sobrevivência. Naquela época também talvez existisse, mas era muito raro. E o meio comercial é muito diferente daquela época para hoje, guardadas as proporções. Isso tanto no período do auge da Sevi, como hoje também, né? Para se ter uma ideia, as artistas mais caras, os shows mais caros na época eram de Tony Celi e de Lenny Everson. Só. Nana Bittencourt. Nana Bittencourt também. Eram os shows mais caros. Mas guardadas as proporções, hoje é fantástico o que a gente vê, né? Na realidade, o acompanhamento era praticamente o Tony no violão, certo? Hoje existem recursos imensos, bem diferentes, né? Então, colorido, existe até a música eletrônica, que ajuda também, né? Os efeitos também que existem. Mas isso, para a época, era uma maravilha, né? Guardadas as proporções. Mas então, voltando à natação, eu deixei os 25 anos em função de atividade, normalmente, que assumi casamento. Quer dizer, logo seguido do casamento, mas assumi praticamente a papelaria e livraria Campelo, né? Naquela época, papelaria e livraria Campelo, quando eu tive o prazer de me tornar empresário comercial. Mas já existia a livraria, papelaria, era do seu pai? Não, sempre foi minha. Você que começou? Eu que comecei. Meu pai, essencialmente, quando eu tinha as folgas ou no final de ano, ele ia me ajudar nos períodos natalinos, né? Mas, na realidade, eu que criei aquilo, eu comprei. Quem que era o dono anterior? O dono anterior era a dona Terezinha Guimarães, que o marido dela faleceu, que era a antiga Vênus, né? E ela então não estava mais querendo dar sequência. Eu então propus a compra e comprei. E aí, vamos dizer, daí não parei. Isso em 20 de fevereiro de 1962. E a fevereiro do próximo ano vão fazer 50 anos de atividade empresarial. Que legal. Na realidade, eu mudei muito pouco, né? Tirei a livraria e pus a copiadora. Dei a sequência, tirei a livraria e continuei com papelaria. Mudei da Rua Visconde do Rio Branco para Rua Chiquinha de Matos. Da Chiquinha de Matos, eu ali comecei, era o prédio do NPS. Ele construiu ao lado e eu peguei aquele prédio para fazer a loja ali. E são umas coisas interessantes que eu não esqueço mais. Mas eu só vou concluir a parte da natação. Eu vou e volto. Uma coisa puxa a outra, né? Você parou aos 25 anos? Nos 25 anos, eu fui praticamente, iniciei com a parte como empresário comercial. Tudo correu muito bem. Quando eu tinha 50 anos, eu me sentia realmente, vamos dizer na expressão popular, um bagaço, né? Tava realmente, era trabalho, trabalho. Isso, atendimento de viajantes até 11 horas da noite. Eu atendia depois do expediente, não tinha como atender durante o expediente. Isso ia normalmente judiando da gente. Aí eu cheguei à conclusão que eu tinha que voltar a fazer alguma coisa, né, física, alguma coisa que me ajudasse a melhorar a minha condição de vida. Aí eu voltei a nadar aquilo que eu fazia anteriormente, quando jovem. Bom, com 50 anos voltei, não me arrependo, porque com 50 anos já comecei a fazer a participação. Veio normalmente foram criados os campeonatos de Master de natação, isso em idos de 86, 89, 86, 84. Em 89 já participei de uma primeira competição, isso em Belo Horizonte. Em 90 já nadei um mundial no Rio de Janeiro.
E assim a sequência foi. Hoje, na verdade, eu já estou com 74 anos e nesse período todo não parei. Talvez uns 3 anos só que eu não fiz competição, mas continuei fazendo os treinamentos em razão do nascimento das minhas netas, certo? Então esse período é que deu um hiato. A gente mais preocupado em dar uma cobertura maior, né? Então, você tem quantos filhos, não sei? Eu tenho 3 filhos. O Ricardo, que é o mais velho, trabalha comigo na loja, que praticamente é na copiadora. Hoje é ele que toma conta. Eu vou lá, essencialmente, dar uma cobertura para ele num certo horário, fazer serviço de banco. Hoje eu não sou, e ele prepara tudo, eu vou entregar. Hoje eu não sou mais o office boy, eu digo que eu sou office father, né? Mas faço essas coisas, ainda dou assessoramento, porque na realidade a empresa ainda está em meu nome e essa limitada com minha esposa. Ele, não, pai, eu quero só ficar normalmente como gerenciando. Tudo bem, porque a hora que eu quiser, você essencialmente assume as ações da empresa. Mas ele está querendo assim, tudo bem. Ele não deixa de ter. Faz o que interessa a ele, não interfiro, certo? Deixo ele à vontade. Pode ser que coisas até não me satisfaçam, porque você tem uma sistemática, às vezes o jovem tem outra sistemática, mas fico quieto. Essencialmente para não interferir novamente nas decisões dele. E assim está indo, certo? Ele está dando plena cobertura, então eu não estou deixando de ter uma folga, porque a Lena disse, minha senhora disse para mim, Nelson, está na hora de você deixar alguma coisa, né? De fazer alguma coisa. É muito atribulada, porque... O senhor treina todo dia? Eu treino praticamente todo dia, sendo que 3 dias na água, e 3 dias, segunda, quarta e sexta na água. E terça e quinta eu faço, na parte de musculação, exercícios multifuncionais específicos para natação. Essencialmente para ajudar na perda, evitar a perda muscular. Queira ou não queira, a gente tem a perda muscular. Então precisa haver essa compensação. Nessas andanças minhas, eu já participei de campeonatos sul-americanos, brasileiros, campeonatos paulistas, e tudo com grandes conquistas. Você esteve em que países disputando competições? Olha, eu não saí, você não acredita, não saí do país. Você não saiu Todos do os campeonatos internacionais foram aqui no Brasil. Os campeonatos que nós tivemos aqui, sul-americanos, brasileiros sim, mas todos os sul-americanos foram aqui no país que eu participei. E também campeonatos onde participaram as 3 Américas, também aqui no Brasil. Campeonatos internacionais, mas todos eles aqui no Brasil. Quer dizer, estou prestes a nadar agora em Pan-Americano, porque vai também ser no Brasil. Questão de facilidades, tudo. É no Rio de Janeiro. É a próxima semana. Esse campeonato são 1.700 nadadores inscritos. Começa no dia 8 da próxima semana e termina no dia 15 da próxima eliminatório? Não é eliminatório. Essencialmente, se você tiver mais de 10 nadadores numa raia, fazem 2 séries. Sim. Aí classificam pela série, certo? Sim. Somando todos, o primeiro da somatória de todas as séries é que se classifica. Entendi. Não há necessidade de fazer uma classificatória de manhã para depois no final à tarde. Entendi. Mesmo porque seria até pesado demais, né? Então a gente tem ganha melhor tempo. Exato, ganha melhor tempo. Praticamente uma etapa só. Eu estou escalado para nadar 5 provas individuais, 200, 100 e 50 crawl e 100 e 50 costas. E mais 4 revezamentos, 2 medleys e 2 nado livre, né? Pela equipe de São Paulo. Pelo painel do Morumbi. Nós estamos com 20 nadadores para nadar esse Pan-Americano. E
atualmente eu estou treinando numa academia aqui em Taubaté. Não sei se tem problema de falar, né? Porque questões comerciais, né? Não, pode falar, não tem problema. Porque é uma excelente academia. Estou lá desde que o inverno passou a ser mais rigoroso. Eu deixei de nadar no TCC e fui para essa academia, que é água aquecida, piscina com 25 metros, raias largas, água salinizada. É mais para mim que eu tenho problema de rinite alérgica, então não tenho problema da intensidade de cloro. Então eu treino lá na Cunzolo. E hoje eu estou treinando, eu recebo os treinos também de São Paulo. Qual é a academia mesmo? Falou? Cunzolo. É no caminho. Cunzolo. Quem vai para o Onsen, antiga Onsen, né? Ou para a Taruma, passa normalmente na Cunzolo, né? E recebo os treinos de São Paulo também, mas estou fazendo os treinos hoje da própria Cunzolo, que é uma técnica normalmente, que é a Renata Leão, que ela foi contratada agora, e ela é específico para quem quer fazer treinos competitivos, né? Pessoal que faz o triatlo, certo? Os que fazem competições de natação, e ela então faz esse trabalho específico. Os outros fazem com os outros técnicos, seriam só o condicionamento, né? E essa Renata Leão é uma nadadora que já pertenceu à seleção brasileira, com títulos, inclusive títulos sul-americanos, certo? Recordista. E aí, para mim, foi muito bom. Agora, das coisas interessantes da natação, que a gente possa lembrar, existe, vamos dizer, na natação, que vamos dizer, regulado pela FINA, que é a Federação Internacional de Natação, que regula para todo mundo. E então isso aí são todos esportes amadores. Como também hoje no basquete já não é mais considerado praticamente quase que amador, né? Como o próprio vôlei também. Mas na natação ainda é considerado um esporte amador. O que mantém o atleta são os patrocinadores, né? E para conseguir patrocínio na área de Master é muito difícil, né? O pessoal, Nelson, mas como é que você faz para ir? Alguém patrocina? Eu falo, não, é o meu bolso. Mas eu faço uma coisa que eu gosto. E eu voltei para me condicionar, a minha qualidade de vida. E lógico que eu tenho a possibilidade. O clube faz as inscrições, eles pagam. Mas no restante, hotel, viagem, tudo a gente programa e eu mesmo desembolso, mas faço uma coisa que eu gosto. Graças a Deus tenho essa possibilidade. Eu estou numa equipe normalmente muito boa, certo? Muito bem, nós somos bem quistos lá, eu, a Nete e o Paulo Berenoni, certo? Que são também dois nadadores master que sempre estamos caminhando, fazemos as viagens juntos, né? Uhum. Paulo é mais novo que você, né? O Paulo é mais novo. O Paulo hoje está com 60 e poucos anos, 63, 62. Tem mais. Ele tem uns 66 para 67. Eu sei porque eu conheço o Paulo também há muito tempo. É uma outra faixa, porque os Masters têm as faixas de idade. Alguns pessoal, você nada com o pessoal mais jovem? Não. As faixas são de 5 em 5 anos. Então você nada, vamos dizer, hoje eu estou com 74, eu nado o pessoal de 70 a 74. Esse ano é a última faixa minha. Ano que vem eu já passo a nadar na faixa de 75 mais. Aí vou nadar com 75 a 79. Aí você diz, mas tem nadador para isso? Mas tem, entendeu? Você tem, você fica num país, uma quantidade de... você hoje tem uma ideia, tem mais de 7 mil inscritos na ABMN, quer dizer, a ABMN, que é a Associação Brasileira Master Natação, que é a associação nossa brasileira, que tem associações paulistas, né? Em cada estado tem a sua associação, e
essa faixa a gente mantém até a idade da gente corresponde normalmente até o final de dezembro. Então, ano que vem, quando eu entrar em janeiro, eu já sou 75 mais, que eu vou fazer só em outubro, mas já sou 75 mais. O senhor é de outubro, mas que nem assim, o senhor fez agora, em outubro, 74. Sim, mas eu já sou 74 desde janeiro desse ano. Ah, entendeu? tá. Uhum. É a idade que você faz até o último mês, até o último dia do mês de cada ano. Entendi. Essa modificação houve nos tempos para cá. Nós estamos entrando na reta final da nossa entrevista. Você calcula assim quantas entre medalhas e prêmios, um número aproximado, ou ainda já perdeu a conta? Não perdi a conta, porque eu tenho o capricho de um tempo para cá, de bom tempo atrás, eu falei, isso aí vai começar a ficar difícil de eu toda hora ter que começar a contar e perder. Então cada competição que vem, eu tenho uma etiqueta. Se veio mais 3, eu tiro a etiqueta, somo mais 3, ponho uma nova etiqueta. E assim foi indo, facilitando a minha vida, né, na contagem. Então hoje já são 608 medalhas, né, e 20 troféus, né, fora as premiações que são diplomas e outras coisas que eu não estou contando a não ser metais, né? Quais os prêmios mais extraordinários que você ganhou? Olha, dos prêmios que eu conquistei, referente aqui competições, etc. Veja bem, eu tenho a referência, por exemplo, nadei em 90, nadei, logo quando eu voltei, nadei em 90 um mundial no Rio. Fiquei entre os 8 nadadores, certo? Então, e consegui a premiação que eles me deram. Uma em oitavo e uma em 10º, certo? Em duas provas que eu nadei. Fora isso, eu tenho os títulos normalmente de recordista sul-americano, certo? Título sul-americano e vice-título sul-americano. Tenho os títulos normalmente brasileiros e vice também brasileiro, e recordistas brasileiros também, recorde brasileiro. Os títulos normalmente das Américas, que é uma competição internacional que houve lá no Constância Vaz, no Ibirapuera, onde participação das 3 Américas, onde também conquistei títulos das 3 Américas, né? Que quase que corresponde ao Pan-Americano. A diferença é que o Pan-Americano hoje ele é Pan-Americano de esportes aquáticos. Então tem a natação, tem o polo aquático, tem o nado sincronizado e saltos ornamentais. É completo. Mas a minha área é só a natação. E dos prêmios principais que eu acho, são os títulos que eu tenho, que todo ano a FINA, a Federação Internacional de Natação, reúne todas as competições oficiais do mundo inteiro. Então todos os dados, todas as competições oficiais são obrigados a mandar para a FINA. E a FINA registra isso aí, o trabalho anual. Aí ela relaciona os melhores tempos, os 10 melhores tempos, que é o top 10 FINA, de todo mundo. Todo mundo. De todo mundo. E eu entrei na relação, e essa é uma relação geral, não importa a categoria, não. Entendeu? E essa relação eu entrei em 2001, 2006, 2007 e agora 2010. A qual premiação devo receber agora no Pan-Americano no Rio. Eles são relacionados quantos atletas? São relacionados quantos atletas? São relacionados os 10 melhores tempos. Certo? De todo mundo? De todo mundo. E você está entre os 10 melhores? Entre os 10 melhores. Então a FINA normalmente manda normalmente. O primeiro eu recebi em 2001, que é uma medalha vindo da FINA. E agora os outros são todos diplomas que eles mandam, certo? Muito bom. E esse devo receber agora. Esse para mim é o prêmio mais importante para mim, né?
o mais importante de todos eles. Nelson Campelo, filho. Olha, nós ficaríamos a tarde batendo papo, né? Nós ficamos a tarde inteira aqui conversando. Eu não deixei quase vocês perguntarem. Eu falo muito. Isso é bom, o senhor já tem assim, sequência. olha, a sua família é uma saga, né? Quer dizer, é uma grande história taubatiana, embora não haja um taubatiano de nascença na sua família. Dessa, pai, mãe, você, seus irmãos, ninguém nasceu em Taubaté e tem uma importância na vida da nossa cidade. Pois é, só eu lembrando um fato, que eu não sei, eu devo ter pelo menos mais um minuto para falar. Não, tem tempo, tem mais. Então, é o seguinte, você falou, eu esqueci de lembrar, de falar, que a Celi, todos nós aprendemos a nadar com meu pai. Certo? Celi, eu, Tony. E Celi nadava muito bem, o Tony também. Só que eles deixaram a natação e eu dei sequência. Eu tenho uma história da natação interessante. Quando eu nadava as competições como pequeno, as minhas premiações, isso quando ainda eu tinha acho que uns 8, 9, 10 anos, a premiação era uma caixa de caramelos em Baré. Sim. Lembra dos caramelos em Baré, na cidade de Taubaté? Então a gente nadava e ganhava os caramelos. E uma das competições, eles punham para nadar com meu irmão, que era mais velho que eu. E eu perdia. E quando perdia, chorava. Não esqueço disso, chorava mesmo. Chorava, acho que eu chorava de raiva de ter perdido. Ele não deu sequência e eu continuei, né? Isso, inclusive, ele conta, se eu não me engano, essa história. E na história que ele conta também, o Bororé, aliás, não é que ele conta, eu lembro disso. Nos tiros de partidas que meu pai dava, ele que comandava as competições, eram dadas com um revólver calibre 22, marca girafa, um revólver espanhol, cabo madrepérola, né? E de vez em quando, então era o tiro de partida, de vez em quando era bala de festim, mas de vez em quando falhava, picotava, e a gente caía na água achando que tinha dado, né? Aí voltava todo mundo. Então eram os recursos que existiam na época. Esse revólver, inclusive, ele existe, está na mão de um colecionador de armas, certo? Porque eu nunca gostei de arma, então eu falei, tem que parar na mão de alguém que, se eu um dia quiser ver, eu sei onde está, né? Mas são as coisas que eu lembrei. E a Celi foi quem inaugurou um dos trampolins do clube. Isso aos 3 anos de idade. Existe até foto dela saltando do trampolim. Trampolim de 1 metro, que eu saltava do trampolim de 3 metros. E em 1945, ela nasceu em 42, ela tinha 3 anos de idade. E essa foto é interessante, é super autêntica, porque tem manuscrito pela letra de meu pai, que era inconfundível a letra dele, né? Então eu tenho até essa foto aqui. Então são as curiosidades que eu me lembrei naquela época, né? O Tony deixou a natação, foi viver a vida artística, ela também deixou. Curiosidades dela também, ela fazia os shows, fazia o programa dela em São Paulo, voltava para a sala de aula, sentava como se fosse uma coisa comum, como nada tivesse acontecido na vida dela. Então ela vivia a vida dela normal, entendeu? Então, e a Celi, ela acho que só se deu por conta do quanto ela era um sucesso, né? Quanto ela era querida. Isso acho que isso despertou dela, acho que anos depois. Que então era uma coisa comum, né? Ela sempre foi uma simplicidade muito grande, se você teve a oportunidade de lembrar. Ela nunca se empolgou, nunca, como dizem, ficou fascinada. Então ela levava a vida dela normal, certo? Apesar de ter a fama que ela tinha e de um carinho, uma gentileza. Eu não esqueço que eu levava ela de bicicleta para fazer o curso de admissão, certo? Que era ali na rua Doutor Sousa Alves, né?
no curso de admissão da dona Beatriz Bernardes, né? Você deve lembrar dessas coisas, né? E eu levando ela na bicicleta, ela no quadro, para assistir. Então, você vê as coisas como que a pessoa diz, mas o artista participa, leva a vida comum, né? Então, agora, os anos passaram, né? E aí, conforme os anos passaram, mesmo depois dela tendo deixado a vida artística, ela ia ao Ubatuba, numa casa que eu tinha, então quando ela estava na praia, começavam as pessoas chegarem, certo? A criançada a pedir autógrafo, né? Ela disse, olha, eu não tenho esse sossego em lugar nenhum. É a vida do artista, né? A vida do artista, né? Mas ela era uma figura, irmã encantadora, certo? E ele também. Os dois viviam cada um o seu tipo de vida, né? O Tony aposentou? O Tony está mais parado agora. Ele ainda vibra com a música, certo? Tem os seus trabalhos de produção que ele costuma fazer e que quer sempre fazer, mas já não está. E quando aparece alguma coisa, esse é o final dos anos 60, que convida, ele vai participar. Mas não vamos dizer, com a finalidade tão profissional, né? Mesmo porque os tempos já são outros, né? Ele também é dedicado à família, como o senhor, como a Celi, porque a Celi desistiu de cantar, digamos, pela família. Sim, o senhor sim. também parou um tempo de nadar por causa da família, assim, digamos, né? Muda a vida. Ele também teve essa parada ou ele foi eternamente... Não, o Tony tem um fato interessante. Uhum. O fato interessante do Tony, que ele sempre viveu bem com a família. Só que ele teve uma infelicidade, ele se separou da primeira mulher, certo? Que era a Terezinha Sodré, e teve um filho depois com a segunda, um casal com a segunda. Mas a segunda esposa dele morava nos Estados Unidos e mandou um telegrama comunicando a ele, felicitando a ele no nascimento do Marcelo, que era do primeiro filho dele. Bom, quando ela soube da separação, ela veio dos Estados Unidos e hoje vive com ele, entendeu? O que é o fã? Isso eu sei porque tem cartas registradas que meu pai cuidava de toda a parte de correspondência dos fãs. E essa carta é uma carta autêntica do fato.